passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, Senhor. A resposta hoje é certa. Passa por aqui. Olá, irmãos, meu irmão, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Eu sou o Bispo Geraldo e hoje é 28 de julho de 2024, último domingo do mês. Estou no monte de oração. Eu sou bispo na igreja, na congregação pentecostal Monte de Oração. E como é costume, todo mês a gente tem um compromisso com o Senhor de vir adorá-lo aqui nesse monte e interceder em favor de muitas pessoas. Que bom que podemos ouvir o canto dos pássaros, parece até que se reúnem à minha volta para juntos louvar. Lembro até de uma música que diz: as aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem o teu poder. Quero louvar-te. Sim, quero agradecer ao Senhor por essa maravilha. Vocês estão vendo o fundo da região, né? Tem uma vila lá embaixo, mas nós estamos uns 5 quilômetros longe da cidade. Tem uma vila, um vilarejozinho, né? Daqui uns dias vai ficar transformando em bairro. E nós somos uma equipe. Tem um missionário Denilson, a missionária Ivanete, o evangelista Luiz Antônio, a evangelista e intercessora Cidinha. O Senhor está levantando mais pessoas, né? Alguns pastores e co-pastores estão construindo um diálogo com a gente. Temos outros missionários que estão começando a agregar. A proposta da igreja inicial é o culto nos lares, na família, de família em família. Está sendo uma bênção. O Senhor tem manifestado e mostrado o seu poder. Eu estou muito feliz com isso. Glória ao Senhor. Então hoje aqui nesse monte, eu quero aproveitar o momento para fazer um ensino sobre ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, né? Bom, eu vou tentar fazer um ensino dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma série de informações, de ensinamentos práticos para o nosso dia a dia. E o Senhor, esse que Ele mandou escrever nos 4 evangelhos, por meio das cartas, por meio dos profetas, por meio de Moisés, pela vida de Abraão, e assim os grandes homens, os grandes heróis da Bíblia, as grandes pessoas, os quais deram ouvido e atenção à palavra do Senhor. Mas Jesus trouxe para nós um ensinamento muito prático, né? Muito prático, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Na verdade, os evangelhos, cada versículo tem um ensinamento, tem uma informação e um ensinamento para nos colocar em prática. E nós precisamos atender a esses ensinamentos. Eu vou pegar a Bíblia aqui, você pode abrir a sua Bíblia. Se você quiser, abra a sua Bíblia. Nós vamos falar de 2 versículos, de 2 textos, né? A primeira que nós vamos falar é de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13. Aqui no monte venta muito, né? Está ventando, então é difícil manter a Bíblia aberta.
né? Aí tem um pouco de paciência comigo aqui. Mateus capítulo 13, versículo 16 e 17. Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. Olha só esse texto. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem. Oh, glória! E os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluia! Glória ao Senhor! Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. Né? Para concluir o nosso ensinamento, o ensinamento que o Senhor traz para nós hoje em cima desse monte, nós agora vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 18. Olha que interessante. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará. E ao que não tem, ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O que o Senhor quer nos ensinar? Fala assim: Senhor, me ensina a tua palavra. Tira elas do papel, né? Está escrito aqui no papel. O papel rasga, fica velho e acaba. Então tira elas do papel, Senhor, e grava ela no meu coração, na minha mente, na minha alma, no meu ser, por completo. Amém? Glória ao Senhor. Bem, irmãos, eu vou deixar minha Bíblia de lado. Se você quiser manter sua Bíblia aberta nos dois evangelhos, é muito importante, porque eu vou voltar nesses textos. Muito bem. O que o Senhor quer nos ensinar? Muitas pessoas nos procuram pedindo respostas para a sua vida. Às vezes pessoas que querem orientação, querem saber, o profeta, o ministro, o igreja, eu quero que vocês determinem a minha história, minha vida. Quero que você peça ao Senhor para que Ele me fale tudo que eu tenho que fazer. É um bom pedido, não é? Isso é ótimo. É uma pessoa que supostamente está aberta para ouvir o Evangelho. Na verdade, o Senhor já falou no Evangelho o que Ele tem para a sua vida, para a sua história, para você seguir. Então, presta atenção numa coisa muito importante, muito relevante. O Senhor não fala muitas vezes. Às vezes você participa de uma celebração, de um culto, ou mesmo escuta uma palestra. O Senhor está comunicando para você, por meio desta palestra, por meio desta ministração, seja lá qual profeta que for, qual o pregador, dando ali a direção para a sua vida. Outra coisa, o Senhor vai comunicar pessoalmente com você quando você montar na sua casa o seu altar. Ah, ô bispo, como é que eu monto esse altar? Bem, eu não estou falando de mesa, de um lugar elevado, de um monte de flores aqui, uma Bíblia aqui, outra coisa ali. Não, estou falando do altar do Senhor que deve ser edificado na sua casa. Que altar é esse? É o momento em que você escolhe 1 hora por dia para estar em colóquio, em intimidade com o Senhor.
Você observa os grandes homens. Abraão passava no lugar ali, ele edificou um altar ao Senhor. Ele colocou umas pedras. Hoje, né? Colocou umas pedras. Elias colocou 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Lá no capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 30, ele falou assim, achegai-vos a mim. Achegai-vos a mim, capítulo 18, versículo 30 de 1 Reis. E o povo se achegou a ele. Assim que o povo se achegou a ele, ele falou, ele edificou o altar do Senhor. Ele renovou, ele construiu, ele restaurou, ele renovou. Então, está na hora de nós edificar esse altar na nossa casa, restaurar. Porque hoje nós não precisamos das 12 pedras físicas. Temos uma rocha, Cristo. Temos o Senhor. Ele é a rocha. E onde vamos edificar o altar em adoração ao Senhor. Então, presta atenção no que se diz na celebração. É muito importante você lembrar a última celebração que você participou, o último culto, o momento que você estava ali. O Senhor comunicou a sua mensagem para você ali. E é esta a resposta que você está procurando. Ah, mas eu quero uma resposta para hoje. Ela foi dada ontem, no culto anterior. Ela é para hoje. Enquanto esta resposta não estiver sendo atuante, praticada na sua vida, o Senhor não vai falar de novo. Ele não fala. Ele insiste 1 a 2 vezes, 3 vezes, depois ele não fala mais. Observa que ele falava com o povo de Israel, insistia, ficou até Jesus vir, pessoalmente, 400 anos sem comunicação de Deus com o planeta Terra. Não falava com nenhum profeta, por causa da desobediência. Poxa, eu já falei, é só pôr em prática que eu já falei. Quer determinação para a sua vida? Atenta ao Evangelho. Você tem chamada? O Senhor te chamou para o seu ministério? Para um ministério? Atenta. E põe em prática. Observa a palavra de Deus. Puxa vida, você participou de uma celebração, o Senhor manifestou ali. Será que foi só para os outros e não para mim? Ou eu estava ali, boiando? Poxa, é o Senhor que está falando no culto para você, meu irmão, minha irmã. Qualquer lugar do Brasil que você tiver, ou do mundo, não sei. Se você está recebendo essa mensagem, presta atenção no que o Senhor te tem falado esses dias anteriores. Olha, Jesus no final, aqui no versículo 18 do capítulo 8 de Lucas diz, vê depois, olha, presta atenção. Vê depois como ouvis. Como é que você está escutando a palavra de Deus? Ela está a seu favor ou está contra você? Ou você acha que porque ela está te chamando a uma realidade, a uma vivência, a uma renúncia, você está pondo dificuldade? Ou se eu estiver pondo dificuldade, o Senhor não vai agir, poxa vida. Ele falou, você quer uma resposta, ô Bispo Geraldo? Então você faz isso, larga isso, e vá até onde eu te mandar. Se eu não for, Deus não vai me atender. Então vê depois como ouvis, porque o que tiver, lhe será dado. Quanto mais você tem, mais o Senhor te dá. Quanto mais você fica diante do altar, você tem um altar. Quanto mais você permanece no altar, o Senhor te dá mais. Ele mostra mais. Ele fala mais. Isso é maravilhoso. E você precisa estar atento a isso, meu irmão, minha irmã. Olha só, vê depois como ouvis, porque ao que tiver lhe será dado. Mas, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. E não me vem com essa de que Deus é misericordioso, não, porque eu sei que Ele é misericordioso. Mas, se Deus já está te falando, está te chamando, está insistindo,
Então, Ele está te dando o Espírito Santo, está mostrando o caminho. Então você tem. E se você tem e está atento, está atendendo, mais você receberá. Mas se não tiver a obediência, até o que você acha que tem vai ser tirado. Eu sinto muito, mas é o que diz a palavra de Deus. Por isso que Jesus corrige os discípulos dizendo, lá em Mateus, capítulo 13, versículos acho que 16 e 17, coincidentemente, diz: bem-aventurados sois os vossos ouvidos, porque ouvem, os vossos olhos, porque veem. Porque muitos profetas justos, homens de Deus no passado, antes de Jesus vir, desejaram ver o que vós vedes. Gente, o profeta Elias, Davi, o próprio Moisés, Abraão, desejaram ver e ter o que nós temos, e eles não tiveram. Tiveram periodicamente, nós o temos eternamente presente, 24 horas, dia conosco, o Espírito Santo. Antes o Espírito Santo só ficava periodicamente. Não, nós temos, ele foi dado por Jesus, isso só pode acontecer com a igreja. Então até o que você tem, hoje você tem. É muitos profetas justos do passado que desejaram ver isso. Ver a igreja hoje, olha só que beleza. Podemos falar do Evangelho, podemos estar aqui no monte, você pode estar aí na sua casa, escolhendo estar na presença do Senhor. Muitos desejaram ver e viver o que você está vivendo no Senhor. E não puderam. Você vai recusar isso? Ainda vai atrás de respostas? Está na hora de você atender o que o Senhor está te falando. O Senhor está me chamando a uma responsabilidade. Poxa vida, ou eu faço ou não faço. Ah, mas eu não tenho condição. Tem! Se você não tem condição, o Senhor te dá a condição e os meios para você fazer. Porque Ele não coloca carga nenhuma e nem permite tentação nenhuma que nós não podemos suportar. Mas com a tentação, com a carga, com o que Ele dá, é porque podemos carregar, é porque podemos fazer. Ah, mas eu não tenho capacidade. Tem! Então Deus não enxerga direito. Se Ele escolheu a mim e eu digo, Senhor, eu não tenho capacidade, então, olha. Aí Ele vai falar comigo, assim falou com Moisés, ô bispo, quem fez a boca do homem? É o Senhor. Então, quem fez a mão? É o Senhor. Quem fez a perna? É o Senhor. Quem fez você? É o Senhor. Então, será que eu fiz mal porque você não tem? Eu te fiz capaz. Você é capaz. Você é capaz. Isso não é palestra de motivação. Você é capaz. Dentro da sua limitação? Sim, talvez. Mas é capaz. Se o Senhor está te chamando, está falando, põe em prática, o resto se abre. Vede, pois, como ouvis. Vede, olha, presta atenção no que o Senhor falou para você. Ele não vai falar de novo enquanto você não atender a primeira voz. Olha, presta atenção, se você chama alguém, ô filho, aí o filho não escuta. Ô filho, ele não escuta. Ô filho, ele não escuta. Aí você fala assim, por fim você para de chamar. Porque meu filho não deve estar ali. Ele não está na minha presença, ele não está aqui em casa, porque ele não está me escutando. Quando ele chegar, algum dia, talvez eu fale de novo. Mas será que eu vou chegar sempre? Porque até o que tem, você acha que tem, às vezes só acha que tem, às vezes nem tem. Porque o que tem será dado mais, mas o que não tem, até o que acha que tem será tirado. E isso refere ao ministério. Irmão, você está trilhando um caminho que o Senhor te escolheu para você ficar. E se você escolheu esse caminho,
toma uma posição. Pedras podem ser removidas. E ao ser removidas, podem ser dolorosas. Melhor trilhar o caminho da obediência, não da escravidão. Mas Maria disse ao Senhor: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Vê depois como você está ouvindo e faça como Maria, a mãe do Senhor. Homem, faça como Maria. Eis aqui o servo do Senhor, o escravo do Senhor. Trata-me segundo a tua palavra, seja cumprido. Poxa vida, Deus está falando, então tem que ser cumprido. Cumpra-se em mim. Cumpra-se em você. Cumpra-se em mim. Eu lembro de um dia que eles esqueceram Jesus para trás. Tem uma história por trás disso. Por que esqueceram? Não é falta de responsabilidade. Aí eles foram procurar o menino. Demorou 3 dias para achar ele. Ele estava no templo. Aí a mãe ficou brava. Ô filho, nós estávamos te procurando. Por que você faz isso com a gente? Poxa vida, a gente estava te procurando. Por que vocês estão me procurando? Estão me procurando em todos os lugares. Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Você não sabia? Você não sabia? Eu tinha que estar na casa do meu pai. Onde é que eu procuro? Eu tenho que procurar o Senhor, Jesus? Na casa do pai. Onde o culto está sendo celebrado? Onde é que eu tenho que procurar Jesus? No meu altar, naquele altar lá que você escolheu na sua casa. Vai procurar em outro lugar que você não vai achar. É igual de pessoas procurando namorado no Senhor, procura num lugar onde Deus não está, não vai achar uma pessoa consagrada a Deus. Vai achar a segunda carne. E tudo segundo a carne traz problema. Se espiritual já traz, imagina na carne. Deus está trazendo você para o caminho das maravilhas, mas para que Ele possa operar maravilha na sua casa, é necessário que você se renda a Cristo. Deus está te chamando ao ministério, meu irmão, minha irmã. Ah, mas eu já estou nessa igreja. Eu não sei qual igreja Ele quer. Você tem que questionar Deus e perguntar: se é esta, fica nela. Se é aquela, vai para ela. Deus está te chamando. Vê depois como ouvis. Vê depois como ouvis. Vê depois como você está vendo. Bem-aventurados os olhos que veem, seus olhos que estão vendo. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo Deus operar na igreja. Beleza. Bem-aventurados os olhos. E vossos ouvidos que ouvem. Vocês estão ouvindo a palavra da pregação, que são orientações diversas que Deus está passando. Ele está comunicando por meio do pregador a você. Bem-aventurados os ouvidos, porque muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, não puderam participar. E aqui, repito, essa de Lucas, essa palavra é muito forte. Vê depois como ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, mas ao que tiver se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Meu irmão, minha irmã, você está recebendo de Deus de mão beijada. Puxa vida, você está recebendo do Senhor. Você vai desprezar isso? Tem aqueles que estão mendigando a oração, né? Liga para o pastor X, para o pastor Y, para o pastor A, para o pastor B, para a igreja tal, para a igreja tal, e assim vai. Todo dia fica mendigando. Preciso de oração de cura, preciso de intervenção divina, não sei o quê. Puxa vida, tudo que você tem que fazer é de ficar no altar na sua casa. E se o pastor, ou o bispo, ou quem quer que seja, o pregador, te deu uma revelação particular, porque pode acontecer, você está orando com a pessoa, mas o Senhor o fará pessoalmente. Você está orando com imposição de mãos. O Senhor te deu a revelação, Ele te entregou a mensagem, põe em prática. Põe em prática, porque se você não põe em prática, você não vai receber a cura e a libertação. E a oração não será atendida, porque o Senhor vai esperar você ir no lugar que Ele vai te entregar. Tem esse problema.
Deus pode decidir te entregar no culto X ou no culto Y. Ah, hoje eu não vou nesse culto, não deu para ir, fui fazer compra, não tive condução. Pô, tudo isso você tem que olhar. Se é um empecilho proposital da força das trevas, para você não participar. Tem que olhar. Por que está te afastando do culto, da celebração? Ah, é difícil de eu ir. Se você é longe, se mora na mesma cidade, vai a pé. Dá mais para o inesperado, vai mais cedo. Se é 5 horas, por que sair de casa 4h30? Se está a pé. Sai 3h30, fica parado esperando. Por que chegar lá 5 e tanto? Por que começar o culto atrasado por falta de pessoas chegar? O pastor, o bispo, ou seja lá quem for que estiver ministrando, ou o missionário, ou o evangelista, ele tem um horário a cumprir. Jesus se apresenta exatamente no horário que foi marcado. Então, chega no horário. Ah, mas eu não vou nesse dia. Às vezes Deus decidiu entregar para você naquele dia. E você não foi. Ele vai entregar para quem? Ah, Deus é metafísico, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Metafísico não pode estar em lugar todo o tempo. Deus é mais do que isso, ele é onipresente. Ele sim pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele pode estar aqui, pode estar em Marte, pode estar na vasta imensidão do universo. Ele pode estar com você aí, pode estar comigo aqui, pode estar com os outros missionários lá embaixo, pode estar lá em cima, pode estar onde tiver. Só que Deus vai estar onde tem um ser humano, filho de Deus. Tem que ser filho. Deus está com seu filho. Você é filho de Deus? É. Há diferença entre filho e criatura. Deus necessariamente não está com as criaturas, mas com o filho ele está. Para ser filho tem que crer no Senhor e pôr em prática a sua palavra. É necessário que nós busquemos essa verdade. Mudar o nosso pensamento e crescer no Senhor. Então, irmão, irmã, vê depois como você está ouvindo. Porque ao que tem, mais será dado. Mas ao que não tem, até o que ele acha que tem, vai ser tirado. Poxa vida, se eu não pôr em prática tudo que o Senhor me ensinou, isso cai no vazio, no esquecimento. O Senhor me falou no último culto, que foi ontem, umas verdades, por meio do missionário que pregou, né? Então ele me falou umas verdades. Eu tenho que restaurar o meu altar. Ah, mas eu já oro, faço vigílias. Sim, mas tem que ser restaurado. Tem que consertá-lo. Tem alguma coisa errada na minha vida. Então eu tenho que consertar ela. Tenho que ver como que eu estou ouvindo. Às vezes eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia 4 vezes por ano, ou mais. Né? Estou falando do Gênesis e Apocalipse. Eu leio, faço questão, gosto de ler. Né? Talvez você não consiga, mas cada um tem uns dons de Deus antes daquele. Eu tenho facilidade de leitura. Eu comecei a ler a palavra de Deus aos 6 anos de idade. Eu comecei aprendi a ler, eu tinha 6 anos. Já lia livros de história. Gosto muito de história, de filosofia. Eu gosto dessas coisas. Então eu não tenho dificuldade, mas tem pessoas que têm. Entendeu? Se você ler a Bíblia ordinariamente, nos dias de semana que você trabalha, 4 capítulos por dia, de segunda a sexta, e lê 12 capítulos no sábado e 12 no domingo, você lê a Bíblia em menos de um ano. Né? É só ler. Ah, mas eu tenho que ler, entendeu? Depois de você ler, na segunda vez que você for fazer, você esquadrinha. Você grifa, você mostra. Se você estiver lendo, fica com a caneta, destaca texto por perto. Aí na medida que você for lendo, e algum texto chama atenção, você grifa ele, mas continua lendo, não para não. Porque às vezes você se perde no texto e não vai dar sequência à leitura. Você precisa daquelas palavras entram no seu ouvido, mesmo que você não memorize, mesmo que você não guarda. Aí quando o Espírito Santo necessitar dela, ela já está aí. Quem a vive é o Espírito Santo. Cuidado, você tem o Espírito Santo, mas você pode perder.
Porque até aquilo que você acha que tem, mas não tem mais não. A palavra de Deus diz: vede, pois, como ouvis, porque ao que tem se lhe dará, mas ao que não tiver, até o que ele acha que tem, que ele julga que tem, ele será tirado. E aí, como é que fica? Então, meu irmão, minha irmã, busca essa verdade, busca o Evangelho. Está na hora de vivermos a palavra de Deus. Chega de mimimi, chega de nhenhenhenhen, chega de mendigar oração. Faça você mesmo. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em segredo, e Ele que vem em segredo vai lhe dar. Poxa, a palavra está insistindo, chamando para oração. Agora eu tenho que ligar para o pastor fulano de tal para orar por mim, porque ele está mais perto de Deus. E por que você não está? Mas eu não tenho força. Mas diga, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Paulo ensina, pois quando a graça de Deus se manifesta na minha fraqueza. Então o que me impede de me aproximar do Senhor? Poxa, irmão, a gente fica arrumando um monte de desculpas para o Senhor agir na nossa vida. Que coisa! Está na hora de tomarmos uma posição diante do Senhor. Olha que maravilha esse sol nascendo aqui. Está fazendo um pouco de frio, o vento aumentou, porque à medida que o sol vem, vai jogando para nós. Olha só que vento lindo, vento, vamos considerar isso o vento do Espírito Santo. Que bênção! Irmão, minha irmã, está na hora de tomar uma posição. Qual a sua posição? Vou te fazer um convite. Está na hora de você aceitar Jesus. Aceitar Jesus é muito mais que ficar levantando mão e ir lá na frente e orar. Mas eu te convido agora, aceita Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Você não precisa de outro. Não precisa de intermediário. Não precisa do Zezé nem do Tunim. Você precisa de Jesus. Ele é o Senhor. E se você quer isso na sua vida, na sua história, toma uma posição. Toma essa posição, meu irmão, minha irmã. Vou falar bem pertinho. Toma uma decisão agora na sua vida. Para de mimimi, para de disse-me-disse. Se achega ao Senhor. E Tiago 4,8, aproximai-vos de Deus, e Deus aproximará de vós. Olha que maravilha! Isso é para você, é para mim, é para qualquer um. Isso que eu estou ensinando aqui não é só para você, não. É para mim também. Eu preciso disso, eu preciso ficar atento à palavra, tem que ver como é que eu estou ouvindo. Não é porque eu já estou um homem de Deus, já oro aqui no monte desde os 15 anos de idade, hoje eu estou com 65, que faz com que eu seja o bom, não. Quem dera! Deus está nos fazendo todos os dias. Cada dia Ele vai nos acertando, conserta aqui, conserta ali. Não estamos prontos. E Deus hoje está chamando nós para mais uma coisinha. Ouvir, ver como está ouvindo. Porque Ele está falando, Ele está comunicando. Como é que eu estou ouvindo isso? Como é que eu estou vendo isso? E como é que eu estou ouvindo? Vê depois como ouvis. Porque ao que tem, o mundo se lhe dará. Mas ao que não tem, até o que julga ter, ele será tirado. Vamos fazer uma oração? Vamos. Ula macantalahaya, Senhor meu Deus e meu Pai. Tu és um Pai muito amoroso. Me valho agora da tua palavra, da primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz: vede que grande amor nos amou o Pai, para que nós sejamos chamados filhos de Deus. E de fato o somos. Eu sou teu filho, minha irmã é tua filha, meu irmão é teu filho.
porque está ouvindo a palavra de Deus e está tentando pôr em prática. Esta palavra de hoje foi muito forte, poderosa. Ela tocou o coração de muitas pessoas. Ela tocou o meu coração. Senhor, essa palavra foi poderosa. Tenho que estar atento, Senhor, ao que o Senhor está falando. Oh, meu Deus e meu Pai, aqui nesse monte, hoje, dia 28 de julho de 2024, eu lhe peço e eu estou, Senhor, confirmando a minha decisão de estar com o Senhor. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Me dá ouvido de discípulo para que eu possa ouvir e pôr em prática. Porque não adianta eu, Senhor, conhecer a Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse, mas não pôr em prática nenhuma delas. Lembro-me de uma vez na história que alguém disse que tinha todas as Bíblias, todas as traduções do mundo, em inglês, até em mandarim, em português, em espanhol, em italiano e diversas línguas do mundo, mas nunca abriu uma para ler. Senhor, eu não quero ter muitas Bíblias, eu quero ter a Tua palavra impressa na minha alma, gravadas com estilete de ferro no meu coração, na minha mente, na minha alma. Vem, meu Espírito Santo, querido e amado, eu quero ser renovado, eu me rendo a Ti, e neste monte de oração, hoje, Senhor, a nossa igreja cumpre o seu papel, a sua parte, o resto é com meu irmão, com minha irmã, e com o Senhor, com elas. É claro que depende dela ouvir e atender. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que ensinei aqui hoje, mas é o que a Tua palavra ensina. Eu não questiono Jesus, eu não questiono o Senhor, eu apenas quero obedecer e eu me rendo a Ti. Bendito e louvado seja para sempre. Amém e amém. Amém, Jesus. Meu irmão, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba e sinta-se abençoado. Amém. Eu ainda vou continuar aqui nesse monte, fazendo oração até 7h20. Deus te abençoe. Na verdade, eu nem sei as horas. Deus te abençoe.